Agora vamos a Aracaju, em Sergipe, para uma entrevista com a doutora Denise Leal, fontes Albano Leopoldo. O G1 publicou uma matéria dizendo que o estado do Piauí está entre aqueles onde a criminalidade campeia. É um estado de bandidolatria, doutora Denise? São dados preocupantes e, sem dúvida, o Piauí, durante algumas décadas, cerca de 10, 15 anos, a gente tinha, sim, registros de assaltos, de homicídios, mas não com esses índices tão elevados. Sem dúvida, nós tínhamos, há um tempo atrás, uma tranquilidade maior aqui no Nordeste, principalmente. É evidente que nas capitais, até por concentrarem maior número de pessoas, os índices de violência e de criminalidade eram mais elevados. Mas houve, a partir do início dos anos 2000, uma espécie de interiorização da criminalidade e da violência no país. E, dentre as regiões onde houve um maior crescimento, ocupa a posição de destaque o Nordeste. Então, de uma violência mais concentrada no Sudeste, como a região ali, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, nesses estados e em suas capitais, observou-se uma redução progressiva e uma disparada em capitais e em grandes cidades do interior do Nordeste. Claro que isso é reflexo de uma política de segurança pública que não pode ser uma política isolada, tem que ser integrada também com outros campos, como a educação, saúde, que favoreceram esse quadro. Então, uma situação de falta de efetivo policial e de treinamento e capacitação adequada dos policiais. Problemas de disciplina no ambiente escolar, desagregação familiar, uma certa leniência do sistema de justiça em relação ao julgamento de crimes, de criminosos acusados, com processos que se estendem por demais e um descontrole também do Estado no sistema penitenciário, onde grupos organizados, facções e organizações criminosas passaram a usar o sistema carcerário para cooptar soldados para atividade criminosa, gerou todo esse quadro e, sem dúvida, o Piauí vem ocupando uma lastimável posição, lamentável posição de destaque no aumento da criminalidade no país. Teresina, há pouco tempo, foi divulgado o dado de uma ONG mexicana, está na 40ª posição de cidade mais violenta do mundo. Então, reparem bem, Teresina, Fortaleza, Mossoró, no Rio Grande do Norte, a maior parte das cidades brasileiras que estão nesse rol de 50 cidades mais violentas do mundo, a maioria está no Nordeste e Teresina ocupa essa triste posição. A ausência de decisões não contribuiriam para que esse estado de crescente da violência e a bandidolatria tenha se estabelecido e permaneça? É verdade, Arivan, que não é mera coincidência que nos estados governados por dirigentes petistas, a criminalidade e a violência tenham números bem mais elevados do que em estados e capitais administradas por partidos que não são de esquerda. Então, você tem aí um comparativo, Bahia, Ceará, Piauí, ocupando aí posições de criminalidade bastante elevada, e estado como Santa Catarina sendo um dos estados mais seguros do país. E não é à toa que é um estado onde o PT nunca chegou à administração. Durante o governo petista, nós tivemos, há cerca de 7 anos atrás,
um número de assassinatos no país que beirou quase 60 mil assassinatos em um único ano, durante um governo federal, tendo à frente petista. E aí, repare bem, esse número de assassinatos no país foi maior do que o número de mortos durante 5 anos de guerra na Síria. Então, nós temos índices de assassinatos equivalentes a países em conflito, em guerra, o que era uma situação inadmissível. E aí, como a gente costuma dizer, não se pode lutar contra fatos, não se pode lutar contra a realidade. E os dados que vêm sendo revelados é no sentido de que, nos últimos 4 anos, e já pegou o último ano também do governo Temer, o país vem experimentando um decréscimo no número de mortes violentas. Assassinatos, homicídios, feminicídios, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e lesão corporal seguida de morte. Nós vínhamos enfrentando, inclusive, saiu recentemente o dado de que o país teve o menor número de assassinatos de toda uma série histórica, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí digamos que é um fórum que não tem qualquer ligação com o governo anterior, muito pelo contrário, é repleto de pesquisadores aí ligados a ONGs e a universidades, com inclinação, a gente pode dizer até mais de esquerda, mas os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, nós tivemos o menor número de assassinatos no país em 15 anos. E aí é preocupante quando você percebe uma mudança que já se vislumbra nesse cenário. Quando você encontra assaltantes, criminosos, fazendo live, gravando ataques, ações criminosas, cria-se uma cultura de impunidade, um sentimento de que o crime vale a pena, que é preocupante. É evidente que nós queremos que policiais ajam dentro da lei, nos marcos da legalidade, mas daí a querer colocar todo e qualquer criminoso como vítima da sociedade, que por regra é o discurso frequente nas esquerdas, é algo abominável. O crime, a criminalidade é um fator multicausal. Você tem uma criminalidade mais associada a uma juventude sem limites, a uma juventude que é esquecida nas periferias das grandes cidades, que se associam, começam envolvidos com pequeno tráfico, com furtos, até correr o risco de integrar organizações criminosas violentas, que precisam uma política, programas focados para essa juventude. Você tem uma criminalidade do chamado crime do colarinho branco, dos poderosos, os engravatados, criminalidade do poder político e do poder econômico, empresários políticos envolvidos em esquemas de corrupção, fraude em licitações, em esquemas de lavagem de capitais. Você tem uma criminalidade violenta ligada a organizações criminosas que atuam no campo do roubo de cargas, tráfico de drogas, tráfico de armas, e dessa forma é necessário pensar a criminalidade como um fenômeno complexo, a demandar ações distintas, bem planejadas, e que, infelizmente, muitas vezes o discurso da esquerda quer simplificar, o que é também algo que devemos repudiar. Eu até, na chamada para essa nossa participação, eu chamava a atenção para uma questão e colocava exatamente esse caso. Vocês sabiam que muitos criminosos que integram antigas quadrilhas, hoje a gente chama de associação criminosa, ou grupos
como organizações criminosas envolvidas aí com a criminalidade, principalmente que foi durante muito tempo comum aqui no Nordeste, que foram furtos e roubos, agências bancárias, e há uma preferência maior pelo Banco do Brasil e não pela Caixa Econômica, porque na maioria das cidades onde tem Banco do Brasil tem Caixa Econômica, e em tese tem mais dinheiro vivo na Caixa Econômica que paga seguro-desemprego, auxílios, enfim, vários programas aí sociais, do que em tese tem dinheiro em caixa no Banco do Brasil. Mas por que os criminosos preferem o Banco do Brasil? Porque a competência para investigar e julgar assaltos, furtos, roubos feitos ao Banco do Brasil é da Polícia Estadual, da Polícia Civil dos estados, em muitos estados mal aparelhadas, carente de pessoal, e a competência para julgar é da Justiça Estadual, enquanto se o assalto for na Caixa Econômica Federal, quem investiga é a Polícia Federal. E o julgamento é perante a Justiça Federal. Então, vejam que os criminosos fazem um cálculo, avaliam o risco do negócio, o risco do assalto. Eles preferem assaltar o Banco do Brasil, porque se forem pegos, vão ser julgados pela Justiça Estadual, vão ser investigados por uma polícia civil onde falta peritos, onde muitas vezes o know-how, a expertise é limitada, enquanto a Polícia Federal é mais capacitada, digamos, em tese, para investigar. E reparem, então, que não tem nada aí que se falar em criminoso como fazendo crime, meio que por necessidade social, meio que por desespero, ou porque, na verdade, foi por um impulso. Não. Vejam que, nesse caso, eu trago esse exemplo aí para mostrar que eles planejam muito bem o alvo, o meio de execução, e assim temos muitas falácias em torno dessa questão da criminalidade, da violência, da insegurança pública no país.